Olá, alunos. Como vimos na matéria, na aula número 1 de prática de ensino em ciências, lá diz que os alunos estão um pouco desestimulados, estão cansados por se sentindo, achando as aulas massivas, aulas ruins, aulas decorativas, aulas que pouco estimulantes. Então eles sentem se sentem desestimulados e por esse motivo está havendo uma grande evasão escolar. E por outro lado, os professores estão preocupados com isso, estão querendo cada vez mais produzir aulas entusiasmantes, em que os alunos se sintam mais entusiasmados com as matérias, que se empenham mais com o aprendizado. E por isso hoje eu vou fazer uma videoaula. Essa videoaula vai ser destinada à turma do 9º ano, a matéria de Química. O conteúdo é estrutura da matéria e o objetivo é reconhecer os principais elementos químicos existentes e suas localização na tabela periódica. Bom, existem vários elementos químicos como o oxigênio, carbono, ferro, alumínio, chumbo, fósforo e muitos outros. Esses elementos químicos são originados e estruturados de acordo com algumas propriedades químicas, tais como a quantidade de elétrons, raio atômico, número atômico, massa atômica e outros. Essa organização é feita em uma tabela conhecida como tabela periódica de elementos químicos. Ela foi sendo estruturada ao longo do tempo. Desde os alquimistas que criavam símbolos para algumas substâncias e organizavam em tabelas, embora não houvesse um consenso ou lógica científica para essa organização, no século XVIII o químico francês Antoine Laurent Lavoisier estruturou em seu livro uma organização científica para os elementos químicos, mas ainda usando alguns dos símbolos da alquimia. Até o século XIX surgiram outros esboços de organizações de elementos químicos. Quando surge a proposição do químico russo Dmitri Ivanovich Mendeleev para organizar os nomes e os símbolos, o químico sueco Jöns Jacob Berzelius propôs que deveriam ser descritos em latim ou grego, para universalizar tanto para os nomes quanto os símbolos que representavam, em vez de usar símbolos abstratos e nomes variados, pois poderia gerar confusão. Mendeleev propôs que esses elementos químicos deveriam ser organizados de acordo com sua massa atômica. Mas não apenas isso, ele afirmou que havia uma lógica entre as massas, o que poderiam ser colocados em grupos específicos de elementos químicos. O diferencial da teoria de Mendeleev foi que ele deixou espaços em branco na sua tabela, afirmando que mais elementos seriam descobertos, indicando sua massa atômica em uma época em que apenas 62 elementos químicos eram conhecidos. Em 1869, a tabela periódica de Mendeleev foi divulgada. No início, muitos não acreditavam na teoria de Mendeleev, devido à sua previsão de novos elementos, chamados por eles de Eka-boron, Eka-alumínio e Eka-silicon. Conforme os anos passaram, esses elementos propostos por ele foram encontrados, sendo eles gálio, escânio, germânio e germânio, respectivamente. Suas massas eram muito semelhantes às que ele propôs, assim sua teoria foi aceita. Após a descoberta do próton e do elétron nos finais do século XIX, uma proposta de atualização na forma de organizar a tabela periódica foi sugerida por Henry Moseley em 1913, usando agora a quantidade de prótons, chamada de número atômico, como referência para a organização. Essa é a tabela periódica atual, organizada tanto pelo número atômico como pela distribuição dos elétrons, segundo a teoria de Bohr. Então, pessoal, sendo assim, eu imagino que essa aula foi um pouco menos massiva para vocês. Obrigado.